Olá, amigos, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui da Academia de Estudos Exobiológicos e Yoga. Toda semana um conteúdo muito interessante para você. E hoje não é diferente. Hoje nós estamos com o nosso amigo Marco Leal, onde ele vai falar sobre um documentário do caso Varginha. Boa noite, Marco. Tudo bem? Boa noite, professor Dirceu. Boa noite a todos os telespectadores, ouvintes aí do canal. É uma satisfação estar aqui, professor, né? É uma honra para mim aí a oportunidade. Agradeço e estamos aí para a gente conversar sobre esse tema fascinante aí que fascina todos nós, né? Com certeza. Ufologia, caso Seja bem-vindo, meu amigo, aqui no canal da escola, da academia, né? E aqui toda semana a gente tem um convidado para trazer assuntos de alto nível, né? E você fazia tempo já que eu queria te trazer aqui para o canal para nós falarmos, para a gente conversar, e hoje deu certo. Então seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, professor. Olha, satisfação, né? A gente, inclusive, quando estava fazendo aquele trabalho, né, esse aí mesmo documentário lá, fazendo a montagem, eu lembro que aconteceu aquele caso que vocês estão investigando ainda, né? O caso Carvalho, isso gentilmente me chamou lá para compor o grupo, para a Sim, gente, sim. né, ajudar. Infelizmente eu não pude colaborar muito, que estava assim, nossa, muito atolado assim de serviço com da montagem lá, né, desse documentário. E então, aí depois calhou do meu pai, eu tava lá montando, meu pai veio falecer, aí ele me deu uma desbalanceada, né? Faleceu aqui no Brasil, infelizmente. E aí também me deu uma quebrada nas pernas, né, nesses meses atrás aí, mas agora, como a gente conseguiu finalizar já praticamente já finalizamos, né, a montagem, agora está um Uhum. pouco mais tranquilo, Que né? bacana. E, então foi um projeto aí que iniciou, né, vários anos atrás, ali em 2011, quando eu conheci o documentarista, né, o James Fox, quando ele veio para fazer uma conferência no Brasil, veio ele e a esposa em 2011, e Uhum. aí e aí foi assim a vez que eu conheci ele, né, nesse evento lá de Peruíbe, e, e daí ele, né, me perguntou sobre o caso Varginha. Então naquela época a primeira vez que eu fui a Varginha foi num evento ufológico, teve lá um evento histórico, inclusive, que foi feito na época pela revista UFO, e aí uniu vários pesquisadores do Brasil inteiro, inclusive veio até um ufólogo de Portugal, o Nuno. Então naquela época estava o Claudio Covo ainda, né? Foi em 2004 esse evento, Claudio Covo, o próprio Birajara Franco Rodrigues esteve lá, né? Depois Sim. conversando, né, o Marco Petit, Vaer, nossa, vários ufólogos da velha guarda que a gente fala, tava o Reginaldo de Ataíde, o João Marcelo também, né, que é um parceiro, veio virar parceiro meu de pesquisa depois, lá em 2015, mais ou menos, 2016. Uhum. Daí, e aí começou, em 2006 eu comecei a ir a Varginha para pesquisar em loco, porque era um caso que sempre tive curiosidade, me fascinou, porque quando ocorreu ele tinha somente 11 anos, e eu me lembro, né, de assim, ter me fascinado. Já desde aquela época eu tive uma vontade de querer investigar o caso, e quando os anos foram se passando, sempre ficava naquela dúvida, e em 2006 comecei a ir para lá. No início eu fui muito com o ufólogo Paulo Aníbal para lá para pesquisar, fui Uhum. sozinho também. E aí, em 2011 eu conheço o James, ele pergunta sobre o caso, porque ele não acreditava, e aí ele fala assim, ele ficou uma semana a mais no Brasil, e a gente deu tempo de a gente conversar muito sobre essa questão. Ele falou, olha, acho que daqui um ano mais ou menos eu volto para cá. Você acha que você conseguiria reunir as testemunhas da época, né? Por exemplo, as três meninas, né? A mãe delas, a irmã do Xerez, do soldado que veio a falecer lá em Virtude, né? Sim. De uma contaminação atípica ali. Daí foi assim, daí me lembro que inicialmente a gente fez um projeto que foi para o National Geographic, que ele veio para
para falar sobre, para gravar um dos episódios dessa série, e aí a gente fez o do caso Varginha, assim, só que não foi legal porque o programa ele era meio sensacionalista, assim. Sim. E aí o próprio James não estava gostando da linguagem, do formato, né? Ele era um dos apresentadores. E em 2013 ele decidiu sair dessa série, que eles iriam para a segunda temporada, mas inclusive ele veio a público dizer que naquilo, infelizmente, eles não levavam a questão bem verídica, né? Não estava tão preocupado com a verdade ali. E aí, em 2013, ele voltou para o Brasil, para a gente ir lá para Varginha para gravar mais umas entrevistas e entrar num projeto que ele tinha lançado, que ele ia lançar um filme chamado The 701, que era o 701, que daí eu uni alguns casos ufológicos dos Estados Unidos, um da África, que é aquele caso de rua, né, do Zimbábue, que aconteceu em 1994, e daí mais 2 casos, que foi o caso do Lenny Zamora, né, daquele policial lá do Novo México, e o caso do Kennedy Arnold. Ele entrevistou também a filha dele, então ia entrar no 701, era inicialmente para ser esses 4 filmes, 4 casos dentro desse filme, e aí acabou que foi passando os anos, aí foram acontecendo outras coisas, ele acabou indo filmar em outros países, Austrália, em outros países, daí em 2020 veio aquele boom do WAP, né, do Pentágono soltar aqueles 3 vídeos, né, referente ao TikTok, né, e aí deu um start muito grande lá nos Estados Unidos, então meio que mudou as coisas para ele acabou retirando o Varginha desse documentário, que a gente vinha já investigando, né, desde daquela época, a gente não parou de investigar. Em 2015, é importante frisar, que eu uni forças aí com o João Marcelo e com o Jordano Mazzucci, um pouco depois, e aí nós 3 começamos a investigar em loco e revisitar o caso Varginha, revisitando todas as pessoas que tinham sido citadas na pesquisa do Birajara, do Pacatini, do Claudio Corvo, do Petit na época. Então a gente procurou localizar todas as maioria dessas testemunhas civis e militares. Então a gente ia informando o James, né, das questões, né. E ele falou, olha, eu acho que não, ele falou, não vai entrar então o caso Varginha nesse The Phenomenon, que o 701 daí virou The Phenomenon, que lançou em outubro de 2020. E aí ele dedicou né, só para Varginha, e que é o que merecia, porque é um caso tem bastante informação, né? Tem bastante gente. E aí foi do qual ele confiou e veio gravar, né? E aí ficou, né? Foi assim meio que por acaso, mas foi muito interessante muito legal essa oportunidade, né, Dirceu? Legal. Eu quero aproveitar aqui e dar uma saudação especial à nossa moderadora, Leila Sara, né, que está moderando aí no chat, a todos que estão aqui no canal já assistindo e participando do chat, fiquem à vontade aí para fazer suas perguntas, elas serão respondidas no final, certo? Podem fazer os comentários, podem conversar aí no chat com respeito, um respeitando a opinião do outro, fiquem à vontade, o chat aí pode ser compartilhado com vocês. Aproveita aí, curta aí o canal, certo? Curta a live, inscreva-se no canal, né? E aproveita aí a live da melhor maneira possível, tá bom? Sejam todos bem-vindos. Legal, bacana ver todo esse documentário sendo escrito, sendo documentado, né? Porque Varginha nós estamos quase 27 anos já, né? 26 anos e meio já, né? E isso ainda é um mistério, né? E acho que vai longe. Inclusive até eu escutei uma live onde um youtuber falava assim, que o caso Carvalho poderia colocar um ponto final no caso Varginha. Eu não acredito que isso aconteça, né? Porque apesar de ser bastante semelhante, né? Ter muitas evidências aí que corroboram um com o outro, ainda tem muita coisa para ser descoberto por lá, tem muito mistério para ser esclarecido ainda. Você acha, Marco, você que já foi lá várias vezes, eu não posso falar que eu nunca fui lá, não conheço assim o caso como vocês conhecem, né?
Você acha que existem coisas ainda ocultas lá do caso de Varginha? Ah, tem muita coisa ainda para vir à tona, né? Tem muita coisa, a gente sabe somente pequena parcela de tudo que ocorreu. Acredito que 40% de tudo que aconteceu é que os ufólogos da época levantaram de informações, né? E a gente Uhum, revisitou o caso e a gente conseguiu perceber que nesses últimos anos, desde 2015, visitando bastante, indo bastante a Varginha, muitas vezes não só Varginha, como outras cidades onde moram essas supostas testemunhas que vivenciaram os fatos lá, tanto civis quanto militares, a maioria delas, obviamente, em Varginha, né, dessas testemunhas civis. Assim, a gente vê que tem muita coisa ainda, tem muita pergunta sem resposta, assim, vamos dizer, ainda é muita hipótese, a gente joga muita hipótese em cima, mas sem dúvida nenhuma foi feito um trabalho muito bom de investigação na época, de eles localizarem testemunhas e, inclusive, de ter tido ali oportunidade e conseguirem testemunhos na época militares, que foram fontes que só ajudou a mostrar, né, que tinha alguma coisa que tinha acontecido mesmo lá em Varginha. Então eles tiveram acesso a informações por parte do Corpo de Bombeiros, por parte do Exército, da ESA, né, de pessoas que se envolveram diretamente. Mas uhum. assim, existem muito, eu acho que aí de toda essa informação só se tem 40%, 45% talvez por cento, né? A gente, assim, uma das esperanças que a gente tem desse documentário vira, né, aí, é que encorajem outras pessoas que se envolveram, inclusive militares aí que venham de repente a falar, expor. A gente precisa, eu falo com o João, a gente comenta o Jordano, tem o Roberto Munhoz também lá do Projeto 93, a gente conversa muito e fala assim, a gente precisaria de um Irangê Holanda do caso Varginha, né? Então, falta ainda muita coisa, eu acho, Dirceu. Por mais que É, todas as informações que já se tem já são bem interessantes, né? uhum. Muito Que, fidedignas, assim, a maior parte delas, que né? bacana, legal. Bom, estudar um caso assim é privilégio muitas vezes, né? São pessoas escolhidas para estarem no local naquele momento, né? É E muito curioso tudo isso, né? Por exemplo, porque sim, teve mais pessoas que viram esse bicho, essa criatura, né? Não foi uhum, somente as três meninas, as três meninas, elas foram, obviamente, aqui, talvez, ali, que vieram à tona, né, falar e tiveram a coragem de expor na época, mas a gente soube, tem mais uma pessoa, um rapaz jovem também, hoje talvez ele é um pouco mais ou menos da idade das irmãs, da Liliane e da Valkyria, ele também uhum, chegou a ver a criatura, ele ficou meio que, ele teria visto lá muito próximo da onde teria sido feito a captura da parte da manhã, e conversando com a mãe, com a irmã dele, né, elas comentam, não, ele viu mesmo, mas ele não gosta de falar, ele não fala sobre o assunto, e parece que desde aquela vez ele ficou um pouquinho traumatizado, assim, diz que ele uhum, não gosta de ficar sozinho em casa, ele fica sempre pra rua, e mesmo hoje em dia, né, e ele não quis participar de jeito nenhum do documentário, né, expondo esse fato. E a gente soube também que tem mais três crianças que na época eram crianças que atacaram pedra porque eles viram essa criatura nessa mata um pouco mais abaixo, até teriam jogado pedra. uhum. Então existem mais testemunhos ali, não foram somente, né, as três meninas ali, fora a parte militar, né? Sim. A parte militar, na verdade, foi a parte do que fez toda a busca. Falando assim da questão militar, é, você acha que, bom, hoje já sabe que eles não tiveram uma queda de nave ali em Varginha, foi em outra cidade, em outra localização, né? Uhum. Você acha Então, que eles caíram, foram derrubados? isso é também outra pergunta muito difícil de responder, porque a gente hipotetiza, às vezes, não, realmente
Não sei, porque assim, o que acontece? Quando eu fui já lá em dezembro de 95, dizem que já estava tendo uma manifestação de OVNIs voando lá no espaço aéreo brasileiro, inclusive na região lá do sul de Minas Gerais. E existe um áudio que ele também ele nunca se tornou público e que foi gravado na época pelo Vittorio Pacatini, que menciona, ele entrevista um controlador de tráfego aéreo da aeronáutica, onde ele comenta que um capitão da aeronáutica que estava naqueles dias ali de dezembro, lá em Furnas, próximo àquela represa de Furnas, ele estava observando um objeto que estava fazendo evoluções estranhas, né, assim, e entrando na água, saindo sem fazer barulho. Então ele ligou lá para a torre de controle e falou: olha, vou ver se você consegue captar aí, né, alguma coisa diferente que está no radar, se você está localizando no radar, porque eu estou tendo contato visual aqui e tal. E aí esse controlador de voo, ele comenta que realmente ele viu lá, ele constatou dentro do radar que estava tendo, né, estava aparecendo ali o OVNI ali dentro do radar. Então ele achou muito esquisito. Eles teriam feito um relatório, encaminhado ali talvez a defesa aérea, enfim. Então, possivelmente a gente pensa, existe a hipótese de que realmente poderia ter sido abatido esse objeto, porque foram várias ocasiões em vários outros tipos de OVNIs que estavam sendo vistos, não só em Varginha, ali na região inteira, Três Corações, Alfenas, Cambuquira, né, Caxambu. Então, né, assim, ao mesmo tempo que a gente para pensar, fala assim, não, realmente acho que alguma aeronave, talvez nossa, teria abatido essa tecnologia, mas assim, é uma tecnologia muito avançada, que ela vem vamos supor, que vem, né, de longe. Será que, como que nós iríamos conseguir atingir uma tecnologia muito mais avançada? Então, às vezes eu paro para ficar pensando nisso, né, é meio complicado. Mas, assim, esse objeto, ele teria caído numa fazenda, que era a Fazenda Maiolini, que fica longe até da onde essas criaturas teriam sido capturadas. E então a gente tem assim algumas hipóteses de como essas criaturas teriam chegado lá. Elas teriam ejetado do UFO quando ele estava caindo. Tem uma teoria que, porque assim, tem um rio verde que ele mais ou menos passa próximo dessa Fazenda Maiolini, e ele vai desembocar lá no Ribeirão do Santana, né? Então, daí teve um geneticista na época, que acho que o João Marcelo, o pessoal, eles localizaram, e aí esse geneticista, ele disse que faria sentido até que essas criaturas, elas, a princípio, pelo relato de cheiro e de característica física, poderia, assim, hipotetizar que seriam também criaturas anfíbias. E aí, talvez eles teriam utilizado ali do rio para chegar lá, não sei, estou viajando aqui, né, uma das hipóteses aí, a gente, porque realmente teve lá realmente essas capturas, então a gente está procurando cada vez mais tentar informação. Vi aqui, estou vendo o pessoal do chat, o grande Giordano Mazzucci está aí, um abraço para o grande pesquisador aí, amigão, nossa, ajuda demais a gente, ele é lá de Carazinho, do Rio Grande do Sul. E abração, Giordano, satisfação aí que você está aí. Vários outros amigos, né? Gostaria de mandar um abraço aí, aproveitando. Fred Mosch, grande Fred Mosch, o apresentador lá do De Carona com os OVNIs, né? Irmão também. Fred também é legal. Agradecer para a Leila também, que sempre está ajudando aí nas lives, né? A Leila é moderadora aqui do canal, cara. Que legal. Essa moderadora tem algumas aulas dela aí, algumas aulas por enquanto, né? Tem que ela já gravou com a gente, né? E ela tá nos ajudando aqui na academia na parte de mitologia, né? Então ela tá trazendo alguns assuntos aí. Olha, é bacana, tem bastante coisas. Cada vez que a gente ouve uma nova live, um novo pesquisador, ele traz informações novas, né? Legal tudo isso aqui, né? Um abraço a todo o pessoal aí que está no chat aí, né? E sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aí, né? E, Marco, você acha... Vou fazer uma pergunta pessoal agora, assim,
certo? Sim. Como você sabe, eu estou à frente aqui do nosso caso aqui de pesquisa aqui de Ponta Grossa. É um caso bastante interessante. A gente tomou a iniciativa, né? A iniciativa foi minha mesmo, de preservação das testemunhas e do local. Eu recebi bastante críticas com relação a isso, porque colocaram em dúvidas sobre a situação, né? Mas, por outro lado, essa hipótese de eu ter colocado tanto o local quanto as testemunhas sobre sigilo, no caso, né? Pelo menos até que a investigação flua, né? E a gente tem um relatório final. Isso facilitou nosso trabalho de pesquisa de campo, né? Onde a gente pode explorar o máximo de informações num curto tempo sem que a gente tivesse oportunismo de algumas pessoas mal intencionadas, muitas vezes, de tornar seu caso, como posso dizer, público de uma forma de brincadeira, que é o que tira toda a seriedade das pesquisas muitas vezes, né? Então isso ajudou bastante, apesar de a gente ter sido criticado por isso, favoreceu bastante a pesquisa. E a gente teve, por exemplo, acesso, inclusive, a um material com um cheiro do solo, né? Onde eu sou técnico químico, né? Então eu pude testemunhar o cheiro presente da amônia, né? Que na realidade não é bem amônia, ele tem um cheiro fético, como se fosse um resíduo de esgoto, alguma coisa nesse sentido assim. Mas ele lembra muito a parte da amônia. Eu tenho esse material preservado, né? Ele está preservado, e a gente está desenvolvendo alguns estudos ainda da parte biológica desse material, e a gente já sabe lá. Existiria alguma possibilidade, por exemplo, dessas criaturas lá de Varginha serem de origem, pode até ser extraterrestre, mas poderem estar ali, de alguma forma, morando no subsolo da região? Eu acho que é difícil assim falar, né? Eu particularmente eu não acredito. Tem pessoas que acreditam, que comentam, né? Que eles poderiam ser intraterrenos e tal, mas devido a gente parte mais da presunção do depoimento, né? Das testemunhas. Então, eu acredito que não. Assim, acho que foi uma situação atípica mesmo que ocorreu, talvez realmente esse acidente. Né, tem pesquisadores que já não levam em consideração a questão do relato da queda da nave, que daí também comentam sobre a situação que era como se fosse um portal que teria aberto ali naquela região, e aí esses seres teriam aparecido, mas assim, particularmente para a gente estar lá investigando, né, vários anos, e ter assim, porque assim, na verdade, na questão da queda, a gente teve também eu conversei uma vez com... Uma vez me procurou lá em Belo Horizonte, num congresso de ufologia, um militar da ESA que ele tinha servido, e ele me puxou de canto e começou a conversar, e eu achei muito interessante que ele falou da questão da Fazenda Maiorline, que é um assunto muito polêmico, porque a gente teve o Carlos de Souza, que é uma testemunha que teria visto que ele estava indo para o encontro de ultraleve, né, que depois virou, o Carlos virou um grande amigo hoje, né, e o relato dele é muito polêmico no meio da ufologia, mas eu me lembro que daí eu encontrei em 2018 com esse militar lá que me chamou, e ele veio comentar comigo algumas situações e dizendo que aquela história realmente da Fazenda Maiorline era real e era correta, porque o amigo dele que servia com ele na época estava numa ambulância que teria sido deslocada para a localidade de lá, né? Então ali teria sido mais uma, vamos dizer assim, uma informação fidedigna ali. Ele até me chamou, me mostrou, né, assim, a patente dele, né, as fotos lá da ESA, dele, né, com essas pessoas, só que daí ele falou assim, olha, eu tentei muito tentar conversar com esse rapaz que estava dentro da ambulância para ver se pelo menos ele passasse informações para a gente ter, né, mas
respaldo de informações, mas ele falou que no momento ele está nativo ainda e que não pretende de jeito nenhum vir à tona, mas que era só para dar um toque que aquilo lá procedia. E o que também nos chamou a atenção foi que nesse documentário a gente entrevistou uma das principais fontes militares, e no final eu lembro que ele comenta sobre que o que ele não sabe dizer, ele falou assim, eu não posso comprovar, eu não estive lá nessa situação, mas o que eu escutei em volta lá dentro é que tudo começou realmente nessa fazenda Maiorline. Ele falou que foram várias situações que ocorreram, né, e que ele ouviu dizer também, né. Então, assim, por esses testemunhos, essas pessoas, eu acredito que realmente tenha acontecido algum acidente lá e tal, e, enfim, porque também foi visto por várias pessoas também no documentário, vai trazer as pessoas que viram esse objeto sobrevoando ali, muito próximo ao terreno baldio, que é onde as meninas viram, na rua Benevenuto Braz Vieira, e é a mesma região onde foi também feita a captura por parte do Marco Lixerez e o Eric Lopes na noite do dia 20 de janeiro. Então, as localidades é muito próximo. E o legal também do documentário é que ele mostra com imagens aéreas esses pontos, né? Porque daí pela primeira vez vai dar para ver, a pessoa ver mais ou menos onde que foi feita a captura do Xerez, possivelmente o Eric Lopes, onde que foi feito a captura, aliás, o avistamento das meninas, aí a captura da parte da manhã e o bloqueio militar que houve, que também se tem algumas testemunhas, o Rubão Ladeira, uma deles também, que tem falado a público, agora ele sempre está nas lives agora, que também teria sido bloqueado pelo Exército lá na rua, muito próximo à rua Benevenuto Braz Vieira, estava com mais 2, 3 amigos, foram tentar ultrapassar ali na rua, e os 2 militares, 2 caminhões do Exército estavam isolando essa rua e não deixaram não estavam deixando eles passarem. Eles foram tentar passar. O Rubão falou assim, que ele falou, o direito constitucional, a gente tem o direito constitucional de ir e vir, e foi forçar a passagem. Diz que eles levantaram o fuzil na hora, não deixando eles passarem. Isso foi por volta das 15 horas do dia 20, e daí às 15h30 as meninas teriam vindo daí avistado, muito próximo ali. Então você vê essas dimensões de localidades ali que são próximas, né, da região. E então, devido a esses fatores, eu acho que foi alguma coisa atípica que aconteceu lá mesmo. A gente não sabe o que direito. Legal. Bom, teve 2 perguntas aqui. A Leila fez a seguinte pergunta: na sua opinião, Marco, qual seria a origem da criatura, intraterrenas ou extraterrestres? Acho que você já respondeu aí, né? Sim, eu não consigo catalogar, porque ao mesmo tempo falar que, tipo, eram extraterrestres, a gente teria que ter a comprovação ali. Eu sei que eram criaturas, tipo assim, que nem as testemunhas que comentaram inicialmente, que elas não tinham ideia, nem sabia, nem se passava ET na cabeça tanto das meninas, do próprio militar, que quando viu no hospital, eles comentam que era metade homem, metade bicho. Tanto que as meninas acharam que era o demônio, né? E elas comentam, nossa, era meio homem, meio bicho. E o rapaz lá, ele é o militar que chegou a ver lá no hospital, que fez o transporte de retirada dessa criatura para a ESA, e depois da ESA para Campinas. Ele comenta quando ele viu parte da criatura, que foi do joelho para baixo até os pés, né? Ele achou que aquilo era um animal ou um bicho queimado, um homem queimado ou um bicho queimado. Então tem essas particularidades, né? A gente tem pessoas que acreditam que isso seria um experimento secreto entre governos ali, né? Tem muitas hipóteses, na verdade, né? E teriam vídeos e fotos dessas criaturas que foram feitas nesses procedimentos, mas assim, dizer o que era realmente eu não consigo dizer, sinceramente. Ninguém acho que consegue. São bastante. Bom, o objetivo aqui também, a gente deu essa introdução, mas o objetivo é falarmos sobre o documentário, né? Então vamos lá, vamos ao documentário lá, então.
Eu vou passar o trailer, então, aqui. O pessoal acha que muita gente já viu, outros não viram. O que você acha? Passar o trailer? Pode ser. Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui. Ótimo, deixa eu colocar aqui para... Deixa eu pôr assim, né? In 1996, the people of Varginha, Brazil, witnessed a UFO event that would change their lives forever. Só que ele planava, ia perdendo lentamente a altitude e ia caminhando. Followed another Roswell, if you will. It is a crashed vehicle that had beings on board. Mas que eles não poderiam admitir a verdade, a população ia entrar em colapso. Nada temos a esconder. Finally, the facts will be revealed. The Varginha case is considered the most well-kept secret in the military circles of Brazil. My objective here is to put some clarity on what took place in Varginha, Brazil, January 1996. 2 seres extraterrestres foram capturados e depois, posteriormente, foram levados para o hospital. The witnesses are some of the most compelling testimony I've ever heard. Meu nome é Carlos de Souza. Meu nome é Cássio Xavier. Meu nome é Liliane Silva. Meu nome é Valquíria Silva. Em 1996, eu vi uma criatura estranha ali. Action! A lot of people in this town have a little piece of the puzzle. Naquele local, eu vi o rastro da criatura perto. Foi onde ele falou que eu vi era uma coisa sobrenatural. This year, Mark says he had captured this creature with his bare hands. você confirma que o seu irmão estava de serviço naquele dia 20? Confirmo. After he captured the creature, he developed this infection that wouldn't go away. Foi pro CPI de manhã, 7 horas da manhã, 15 para o meio-dia, ele veio a óbito. This can no longer be covered up. They might shoot us because we're on the property. This can't be denied. Bateram na porta. E aí foi pra mim. Sim, qualquer um que sofreu uma condição muito. This was proof. You pulled us off. It'll be the most compelling testimony revealed. Of contact. Aqui, ó. Foi aqui. This is a level of confirmation that only a handful of people on this planet have. Então, esse foi o trailer, né? Que demorou ali mais ou menos uns 3 meses para ser feito. E daí agora está sendo veiculado, né? Para a gente divulgar o quanto mais. Esse documentário ele está com 1h47 minutos de documentário, né? E vai entrar também alguns outros vídeos extras, que são vídeos partes de entrevistas que a gente fez e que não deu para entrar no documentário. Isso foi uma coisa também que cortou o coração, na verdade, de uma certa forma, porque tinha entrevistas tão interessantes, por exemplo, entrevistas com mais de 40 minutos, né, de conteúdo, assim. Teve a entrevista com o militar, 2 horas mais ou menos de entrevista, e a gente teve que, obviamente, cortar. O James, né, até brincava comigo, ele falou, vai ter momento que vai doer, mas a gente tem que colocar, por exemplo, a entrevista de 30 minutos, muito interessante, teve que colocar 3 minutos e pouco, né? Então teve que pegar a melhor parte dos 30 minutos, vamos dizer, a melhor parte das 2 horas de entrevistas, né? Um resumão, né? Tipo assim, os detalhes que chamam muita atenção. A gente que gosta de ufologia, a gente gosta dos detalhes, né? Sim, com certeza. Mas vai dar para fazer uma leitura, né? Ele tem uma linguagem jornalística, investigativa, o James, então a todo momento o diretor de fotografia, ele ficava com a câmera filmando tudo que acontecia, então
vão ter várias cenas que apareceu a equipe no meio, ele não se preocupou muito com a estética em geral. Obviamente que tem as entrevistas sentadas e tal, mas tem essas coisas que é legal, que foi tudo muito real, né, que foram acontecendo. E aí foi feito uma enquete também nas ruas de Varginha. A gente escreveu nas cartolinas, por exemplo, se você sabe de alguma coisa do caso que ocorreu em 1996, por favor, falar conosco, né? E aí, nesse mais ou menos 1h30, 2 horas, umas 2 horas a gente ficou lá com esses cartazes no centro da cidade de Varginha. Bastante gente que ia passando falava o que achava, o que não achava, e daí nesse meio tempo também você encontrava várias pessoas que tinham presenciado alguma coisa de diferente, que corroboram, inclusive, relatos de outras pessoas que a gente chegou a entrevistar. Então, assim, isso também foi uma questão muito interessante, porque eram pessoas que a gente não conhecia, foi ali no momento que passaram, aí deram um depoimento. Por exemplo, a gente pegou um depoimento lá que eu lembro do rapaz que morava muito próximo ali, onde as meninas tinham avistado a criatura, e corrobora muito o relato do Rubão, e depois de um outro repórter lá, um apresentador de TV que eu já vou comentar. Então ele comentou que no dia ele estava indo lá, e ele ia na casa do pai dele, que morava lá próximo, eles também foram bloqueados, não deixaram eles passarem, que era assunto de segurança nacional e tal. Aí ele comenta até que ele falou assim, o pessoal comenta, fala que não houve nada. Ele falou, realmente houve, alguma coisa houve. Então, aí você vai juntando o quebra-cabeça. Tem também esse rapaz que é um apresentador da TV Princesa, o Ney. Ele na época era repórter, ele cobriu o caso Varginha. Esse caso na época ele investigou, e agora ele fala que ele deu uma entrevista pra gente também comentando sobre quando teria, naquele dia 20, chegou a informação para ele que as meninas tinham visto uma criatura estranha, tal, lá próximo ao ginásio, que ele até usa como referência o ginásio do Marcão. E aí ele pega o carro dele, sai, e o Fusquinha vai até o local. Ele fala que quando ele chega, ele fala que estava assim, já armando uma chuva, porque naquele dia 20 caiu uma chuva muito forte lá em Varginha. E diz que foi uma chuva totalmente atípica também, muito, muito, muito forte. E aí quando ele pega o Fusquinha e vai para lá, o pessoal também não deixa ele passar. Tinha 2 caminhões do exército, que o pessoal não deixou ele passar ali para aquele perímetro. E o pessoal falou, não pode passar aqui. Ele falou, mas por que não pode passar? Ele falou, não pode, é assunto de segurança nacional. Foi a única coisa que foi falado para eles. E aí ele comenta também de uma situação que logo depois, algumas semanas depois, posteriores a isso, começou a veicular na mídia, na grande mídia, sobre o fato. E aí vários repórteres começaram a ir lá na ESA, na Escola Sargento das Armas, para tentar falar com os militares. Aí ele comenta, inclusive, que foi 2 funcionários repórteres de lá da TV Princesa, que é essa TV comunitária da cidade de Varginha, que era o Euclides e o Calado. Daí quando eles foram lá, diz que eles começaram a fazer pergunta, né, e queria perguntar, eles estavam demorando para responder, a pessoa que era da assessoria vir para cá, e o pessoal falou assim, se vocês ficarem aqui, fizerem mais qualquer pergunta, vocês vão ser presos, hein, tal, meio que ameaçaram eles lá no dia. Então ele comenta essas situações diferentes, né, então para eles foi feito um acobertamento dos fatos, né? Então essas questões é interessante, assim, que você vai vendo que uma coisa lá aconteceu em Varginha mesmo, nesse âmbito, que eles esconderam e desacobertaram. Professor? Interessante, né? Tem uma pergunta aqui, eu vou fazer porque eu não sei, na verdade, Solange Bergamaschi, dizendo assim que foi comprovado que o relato do Carlos Souza era falso. Procede essa informação? E daí ela pergunta por que faz parte do documentário, né? E daí, para quem conhece o caso mais a fundo, daí ela está dizendo que já cai no descrédito. Então, o que você pode falar sobre esse questionamento?
Sim, eu até, assim, na verdade não foi comprovado, não tem como a gente comprovar que o Carlos de Souza está mentindo na totalidade, né? O relato dele realmente é muito polêmico. Tem pessoas que acreditam, muitas pessoas que não acreditam, e ao passar um tempo com ele, inclusive eu até estava comentando com o pesquisador, o Arthur Sérgio Neto, que teve lá na época, ele estava vendo, inclusive ele viu uma cena dessa parte quando o Carlos de Souza foi lá. O que aconteceu? O Carlos de Souza ele nunca mais tinha voltado na localidade dos fatos, né? Depois de 26 anos, praticamente, a gente voltou lá e ele não tinha ido. A última vez que ele tinha ido tinha sido com o Claudio Corvo, com o Birajara. E aí, beleza, ele não foi mais lá. Quando a gente foi, o James, né, se propôs, né? Aí lá, o James conversou com ele, viu tudo. Então, assim, ele passou uma emoção muito grande, as pessoas vão ver isso no filme, por exemplo. Em nenhum momento a gente sabia onde era a localidade onde ele tinha apontado em 96, onde que tinha caído, e que, assim, chamou a atenção é que no dia que a gente chegou lá, de novo, depois desses 26 anos, ele demorou a encontrar a localização lá, onde ele não estava reconhecendo onde que tinha caído. E aí o James até começou a ficar preocupado, né? Falou, putz, acho que esse não é o lugar e tal, não é o lugar. Eu não estive lá em 96, porque naquela época eu tinha só 11 anos, né? E vários ufólogos, João Marcelo, esteve lá, eles fizeram uma varredura lá na Fazenda Maioline. Tanto que se o caso dele tivesse sido comprovado que era falso, eu acho que os ufólogos que estavam à frente da investigação na época, eles não teriam divulgado esse relato, essa parte do caso Varginha, tanto pelo relato também dos próprios ufólogos que estiveram lá 10 meses depois, porque o Carlos de Souza ele demorou 10 meses para vir procurar o Claudio Corvo para relatar essa situação. E daí, quando eles estiveram lá, eles convocaram vários outros ufólogos que foram fazer fazer um pente fino nessa localidade onde o Carlos de Souza havia mencionado, e todos os ufólogos concordaram que eles viram, tem até fotos, acho que o Marco Petit tem foto, eles levaram detector de metal e tal, mas eles encontraram sapatas grandes de guindastes, né? Marcas de guindaste e terra revirada nessa localidade. Então ali, daí eles fizeram tipo um percurso de onde que o Carlos de Souza havia comentado que os caminhões tinham vindo, e no momento que eles fizeram esse percurso em linha reta, que é sentido o outro lado, né, de onde que o Carlos de Souza estava vindo, que ele veio da Fernão Dias, ele relata que na hora que ele chegou nessa localidade que tinha todos os destroços lá e tal, esses militares teriam vindo do outro lado, né? Então os ufólogos fizeram esse percurso e eles constataram que chegou lá na ESA, né? Teria chegado muito próximo lá da Escola Sargento das Armas. E em virtude dessa questão, acho que por isso que eles colocaram na época que o relato dele foi, na época, era para ser considerado, mas assim, 50%, como eu já disse, pessoas acreditam no relato dele. Acho que uma parte que a maioria das pessoas não acreditam, que já comentaram comigo, até colegas, é que a parte que ele comenta sobre que é muito parecido com o Roswell. Ele pega o fragmento na mão, ele amassa e era um alumínio muito leve, na hora que ele solta e dá volta ao mesmo local. Então, assim, a gente tem um relato dele, as pessoas... Aí não dá, né, para as pessoas tirem depois, quando assistirem, as suas próprias conclusões. Eu acho que em nenhum momento o filme ele vai ter um descrédito. Inclusive, uma parte interessante mencionar é que quando a gente chegou lá, eu não podia induzir o Carlos onde que era, então ele procurou, e daí, muito custo, ele mencionou que ele tinha como referência uma casa. Aí na casa, eu lembro que ele não estava encontrando essa casa, na verdade a gente já tinha localizado a casa. Aí depois de todas as coisas, ele não achar o local, ele falou, eu lembro de uma casa e tal. Daí no final, ele falou, tem uma casa, né? Eu falo pro James que ele já estava bem desgostoso, né, e tal, falou, tem uma casa atrás das árvores, né? E daí quando eles descem lá, daí o Carlos, ele se emociona. A cena
inclusive foi interessante que foi falado pelo próprio diretor de fotografia, que foi o David West, que ele sai correndo, na parte, até no trailer, né? Ele fala assim, ele olha, ele localiza, ele fala aqui, aí ele sai correndo, e aí ele pega e você vê ali no momento que ele se emociona, ele parece que ele está revivendo aquilo novamente, inclusive cai lágrimas do olho dele, e dos fatores interessantes que foi que o próprio David West comenta, né? Ele fala assim, olha, eu filmo, porque o David West, ele é diretor de fotografia lá em Hollywood, né? Ele filma com o Mel Gibson, com o Bruce Willis, né? E ele falou assim, cara, se esse cara estiver mentindo, ele falou assim, cara, ele bota no bolso, tipo assim, o Brad Pitt, os caras que ele filmou lá, o Bruce Willis, o Mel Gibson, né? Ele fez esse comentário lá. E, por exemplo, para mim, para o James, o mais impactante do documentário que foi o depoimento militar que a gente entrevistou. Para o David West, como ele filma e tal, né, ele sente a emoção lá e grava os filmes, ele fala que foi o Carlos de Souza, porque ele acreditou muito achou que o cara não ia estar ali mentindo, tá, né, e tal. Então, mas assim, ao mesmo tempo é polêmico ainda, né? Então, depois o pessoal assiste lá e cada um tira suas conclusões, né? Então, em nenhum momento ainda a gente tem como comprovar também que o relato dele era falso, né? Devido a essa importância que foi dado na época referente a essas questões que eu já mencionei aqui. Bacana. É bom a gente colocar esses casos polêmicos assim para que as pessoas sintam essa segurança da conversa também, né? Porque na verdade não tem como a gente... É interessante porque... Desculpa, professor, pode ir. É interessante quando a gente está pesquisando alguma coisa, né, algo, nós, ufólogos, muitas vezes a gente quer comprovar o fato, né? Uhum. E é o que a maioria das pessoas muitas vezes esquecem, que você não precisa comprovar, você precisa estudar e buscar a verdade, né? Uhum. E é isso que é o importante de toda a situação. Então, as pessoas acham, a maioria das pessoas que não estão na posição do pesquisador, acham que é nosso papel como pesquisador ter que comprovar o fato. Uhum. Na verdade, nós não precisamos comprovar, nós precisamos falar a verdade, né? E qualquer caso de ufologia hoje, acho que nós não temos 100% de certeza de nada, né? Não sabe. Com certeza a Varginha vai ficar aí por muito tempo ainda na dúvida do que realmente aconteceu, e talvez não haja um fechamento final do que aconteceu realmente, né? Assim como outros casos aí que existem pelo mundo afora, que também não vai ter um fechamento 100% comprovado, né? É muito difícil, eu falo que até se sair essas evidências que existem, que são fotos e vídeos, ainda muita gente, mesmo que forem reais, as pessoas ainda não vão, acho que, levar ali, não vai ser uma comprovação científica, né? Não. Então é muito isso que você falou, professor. Às vezes o pessoal, às vezes eu no início, né, lá, hoje eu tô um pouco mais assim, mas eu me lembro que a gente tem que colocar na posição, porque a gente gosta do tema, a gente vai atrás, a gente se fascina, então, querendo ou não querendo, no nosso inconsciente existe aquela questão, não, eu quero que seja, né? A gente quer às vezes que seja o caso, mas ao mesmo tempo nesses anos você vai vendo, você vai colocando mais o pé no chão, não é bem assim. Então acho que é isso que a gente vai amadurecendo com o tempo e ver que nem tudo é ligado, né, à ufologia. Acho que é por isso que a gente comecei a pesquisar esse caso por um viés particular, porque realmente eu também não acreditava em muitas das situações. Eu falei, não, eu quero investigar para ver se realmente é um caso que sempre me fascinou, senão, mas eu quero investigar pessoalmente, né, e dizer a verdade. E hoje eu digo que o caso ele é inconclusivo, não dá para a gente bater ali na tecla e falar, não, realmente, né, comprovar, está comprovado, não. Então existem as grandes possibilidades de ter ocorrido tudo isso que a gente acredita, tudo que a gente acha. Alguma coisa aconteceu, de fato aconteceu, mas o que realmente aconteceu... não tem como falar, né? Essa é uma incógnita, né? É verdade.
Até o próprio, acho que até Roosevelt, né? Ainda Até tem, Roosevelt tem dúvidas, Operação Prato tem muitas dúvidas ainda, né? Tem muita polêmica em tudo quanto é tipo de relato ufológico, né? Sim, com certeza. Mas é muito fascinante tudo isso, e ao mesmo tempo você fica na cabeça da gente, a gente fica, meu Deus. E quando saiu do documentário... Parece que quanto mais você cavuca, mais você fica em dúvida. Aí você fala assim, aí eu falo com os amigos, falo, nossa, quanto mais você acha que sabe, quanto mais eu acho que eu sei de alguma coisa, mais eu sei que não sei nada. Porque é muito, né? É incrível que eu tenha essa mesma sensação. Uhum. É incrível que eu tenha essa mesma sensação. Quanto mais a gente acha que sabe, menos a gente sabe. Menos a gente incrível sabe. isso. Mas eu acho que é porque a gente busca a profundeza da verdade, né? Profundidade da verdade. Então, quando você começa a ter... hoje, eu tive essa experiência legal aqui de Ponta Grossa de estar à frente do caso, né? É muito semelhante com o caso de Varginha, até por sinal, né? Então, é uma experiência que, nossa, para mim, assim, o quanto eu cresci dentro dessa pesquisa, para mim, como experiência profissional, experiência pessoal, de pesquisador, para mim foi incrível, né? Que eu tive que buscar a informação, apesar de eu estar rodeado por vários pesquisadores de alto nível que me orientaram, né? Que eu não fiz o trabalho sozinho, teve muita gente que me ajudou, teve vários ufólogos que me orientaram, me ajudaram, olha, veja tal coisa, veja isso, veja aquilo, pesquise ali, busque essa informação, faça tal coisa, né? Então, tudo isso, eles, assim, essa ajuda, nossa, me jogou, assim, num patamar de conhecimento, de crescimento dentro da área da pesquisa enorme. Então, hoje eu não posso dizer assim, eu sou qualificado para falar sobre qualquer caso. Não sou. Eu tenho muito para aprender, né? E eu estou aprendendo com vocês, com a experiência de vocês aí. E essa é uma questão. Quando você fala assim, quanto mais eu aprendo, menos eu sei, é real para nossa vida. Eu sinto isso assim, dia a dia mesmo. E quando sai o documentário definitivo, como que vai ser divulgado? Já está sendo divulgado? Não está? Como é que está a situação desse documentário? Então, professor, o documentário ele vai ser lançado no dia 18 de outubro. O que eu sei vai ser lançado nos Estados Unidos ainda, por enquanto. O James está fazendo todo o esforço que ele pode para que seja lançado aqui no Brasil também no dia 18. E aí ele está em finalização lá nessas semanas aí com as plataformas que vão ser vinculadas, né? O último documentário dele foi veiculado pela Amazon Prime, pelo Vimeo, iTunes, Tubi, aí tem uma lista, né, de plataformas digitais que está veiculando, e eu acho que vai ser mais ou menos igual com o The Moment of Contact, que é esse do caso Varginha. E aí ele está definindo lá nas últimas reuniões lá para ver qual que vai ser a plataforma, talvez a Amazon Prime, talvez Netflix, né? A gente torce para que seja Netflix, que atinge hoje a maior parte das pessoas, inclusive aqui no Brasil, né? Eu espero que aqui no Brasil. E assim, é um documentário que, na verdade, ele não é baseado em nenhum momento ele é baseado simplesmente ali no investigativo. A gente não quer induzir as pessoas a acreditarem, né? Igual o James fala, as pessoas que tirem depois de assistirem as suas próprias conclusões. Mas a gente que esteve envolvido, por exemplo, o Jordano, que estava aqui, eu não sei se ele está aí ainda, o João Marcelo, que a gente teve lá em loco, eu acho que é mais essas questões aí que parece que quando você acha que você não é ali, aí você descobre que não é bem assim, e aí vai dando mais sede de estudar, você ir pesquisando, né? Nossa, tem hora que a gente até discutir entre a gente, né? A gente é muito parceiro, às vezes a gente tem, obviamente, às vezes pensamentos diferentes, maneiras de pensar diferentes, então obviamente que a gente brinca com o outro, eu brinco com o João, ele é mais cético, né? E eu sou um pouco
Mas voltando, acho que é nessa questão aí, de acreditar no caso, e falar, não, mas olha isso, não, mas olha isso, só que ao mesmo tempo é muito bom você escutar esse outro lado, porque eles têm razão também. Você vê, não tem como você chegar numa, assim, ali, na conclusão, sabe? É tudo muito fascinante, sabe, professor? É igual a isso nessa pesquisa, só o senhor sabe o que o senhor passou, né, na pesquisa. Obviamente que vem muita gente de fora, dá palpite, acha às vezes que o senhor está viajando, que não sei o quê, mas é que as pessoas não sabem, às vezes não imaginam tanto que numa pesquisa você acaba escutando, você acaba chegando, o senhor está ali, né? E tentando fazer um trabalho sério, verdadeiro, né, sem intenção de sensacionalismo. Então acho que é isso que vale mais a pena. Mas é legal, Marco, uma coisa que você falou ali, as pessoas falam isso, falam aquilo, te contradizem, mas você falou da questão de você discutir com seu colega lá, né? Então, mas eu acho que essa discussão, quando ela é feita de uma forma politicamente correta, Sim. Ela é muito importante, porque se você tem duas pessoas que concordam com a mesma situação, por que você vai... o que precisa ser comprovado? É verdade. Aí quando tem uma terceira pessoa que olha ali e diz assim, peraí, mas já pararam para pensar que pode não ser assim como aconteceu? Você, mesmo que você acredite friamente que a tua hipótese está correta, isso já abre um precedente de lá no fundo você pensar, mas e aí? Será que pode ser mesmo? Né? Por exemplo, vou citar o caso aqui da cidade aí, que houve um apontamento de que poderia ser bugio. Né? Poxa vida, se a gente conseguisse provar que era um bugio que estava naquele local, né? Ali, nossa, isso mudaria a história biológica da cidade praticamente, né? Do biossistema da cidade, porque é um local praticamente central, né? Então isso mudaria toda a parte estrutural dessa parte da vida animal da cidade e tudo mais, né? Então isso é muito interessante mesmo, né? Mas não era, né? Ou não é, né? Então a gente está estudando o caso. Em breve nós teremos o relatório final já desse caso também aí, acho até dia 20, por aí, vamos dizer até dia 30 aí já vai sair o relatório final, e para a imprensa, inclusive, para todos os ufólogos aí, vai ser divulgado essa questão aí. Então, já estamos aí quase fechando o caso. Que legal, professor, é isso mesmo. E, né, continuar a investigação independente do que for. Então, exatamente. O importante é o resultado final da situação, dependendo do que for que aconteça. Bom, eu acredito que não tivemos perguntas aqui. A Leila só perguntou o seguinte, lá quando eu estava falando da nave, lá a nave teria sido abatida, supostamente estava sendo perseguida por aeronaves de outro país. Essa é uma das hipóteses, né, que tem bastante pesquisador acredita nisso, que foi abatida a nave, que tinha, como teria avisado, né, a defesa aérea na época, e alguns pesquisadores acreditam que foi abatido. Só que assim, é difícil também ao mesmo tempo, porque você começa a pensar, fala, como eu mencionei já, né, como que uma nave extraterrestre proveniente de um local, que vem de uma tecnologia mais avançada, ser abatida, né? Então é muito complexo assim ainda essa questão, sabe? Não dá, é complicado. Eu tenho aqui um making off, professor, se quiser passar aqui um making off que a gente fez. Vamos lá, enquanto pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta aí, fique à vontade enquanto isso aí, né? Agradecer aqui a Márcia, desculpa, professora, a Márcia faz tempo que eu não vejo a Márcia, ela participou com a gente do Alien Doc Experience, que é um documentário que já era para ter sido lançado, vai ser lançado agora em breve aí,
E ela participou lá, foi um outro projeto que a gente iniciou com o Fred Morsch, lá do apresentador de Carona com os OVNIs, que a gente levou uma turma de 10 pessoas, inclusive a Márcia era uma delas, o marido dela, e o Jordano Mazzucci, que estava junto também, tinha a Lala Barreto, e o baiano lá, que é o Luiz, várias outras pessoas. Então, até divulguei lá essa live com o pessoal lá do grupo, que esteve lá. Legal. Então, um abraço. Eu vou passar aqui as mensagens que foram deixadas no chat de leve aqui. Legal. O make-off é esse que está aí já? Isso, deixa eu passar aqui. É um making-off caseiro que foi feito. Deixa eu... Vê se é esse que está na tela aí. Opa. Esse? Isso. Bom, nós estamos aqui com o Carlos de Souza, que foi uma das testemunhas que no dia 13 de janeiro de 1996 Esse foi um breve making-off mais caseiro, né? Obviamente não foi ali não tinha imagens de todas as pessoas que foram entrevistadas, mas da galera que já é conhecida do caso Varginha, né? Então, assim, a gente espera que a gente tem esperança e espera que esse caso, por exemplo, que na hora que as pessoas assistirem, inclusive pessoas que vivenciaram isso na época, venham e que nunca vieram à tona falar, inclusive da esfera militar, se encoraje e venha a colaborar, né, com as pessoas, com o caso, né. Bom, não tivemos perguntas enquanto isso, né? Deixa eu ver aqui. Moment of. Vamos ver aqui. O Curitibanos, ele fez uma situação. A única maneira de se comprovar que o ser do caso Carvalho tenha sido um ET seria colher material orgânico com DNA de combinações extraterrestres. Mais de 1000 genes prováveis. O que não se revelou, né? Eu queria saber, assim, existe algum caso que já foi retirado o DNA de ser extraterrestre, Marcos? Você já ouviu falar alguma coisa assim nesse sentido?
Então, assim, oficialmente não, né? A gente não tem nada comprovado, obviamente, a ciência nunca expôs que isso é real. A gente, como, né, pesquisador, lê muitas coisas, conversar com bastante pessoas aí, a gente leva a crer que existam essas evidências aí, mas são, obviamente, acobertadas, né? Nunca vieram à tona. Mas possivelmente até que uma hora que a gente tenha isso mesmo, vamos dizer lá que os governantes, sei lá, a instituição que é incumbida, né, de trabalhar nessa situação, nessa questão, elas tenham esse DNA, né? Aí sim, aí a gente teria como tentar fazer uma catalogação, mas é duro também, é difícil, né? A gente não imagina o tanto que possa existir, é complicado, né, ao mesmo tempo, né? Para se pensar isso também, né, professor? O Curitibanos, na verdade, ele mora aqui, até onde eu sei, pela informação que me passaram, ele mora em Curitiba, né? É isso mesmo, Curitiba. Abraço para o Curitibanos. Então eu gostaria de publicamente convidá-lo a dar um pulinho aqui em Ponta Grossa para a gente conversar. De repente a gente descobre alguma coisa nova sobre essa situação, né? Então como ele está pertinho aqui a 100 quilômetros, ele convida o Curitibano, chega aqui conversar com a gente aí, trocar uma ideia. De repente nós podemos descobrir novidades, coisas novas que nem eu, nem você, ou que muita gente não sabe sobre esse caso aqui. Então seria bastante interessante a gente unir forças, né, para que a gente possa esclarecer mais informações, ter mais informações relevantes sobre o caso, né. Então está convidado aqui publicamente, se você tiver esse interesse, pode me procurar. Vou deixar meu número de telefone aqui, certo? Já coloco na tela aí para ele, né? Quem interessar, fica à vontade, pode entrar em contato aqui. A gente troca uma ideia, conversa. De repente a gente pode descobrir coisas que nem eu nem ele sabemos, ou coisas novas que podem contribuir para a elucidação do caso, né? É muito legal, porque quando você tem mais cabeças pensando, né? Porque cada um tem uma visão da coisa. É isso que eu procuro fazer lá com os meninos também, com o João Marcelo, com o Jordano, com o Roberto Munhoz. É muito louco a gente ficar analisando, então acho que é muito válido se o Curitibanos puder comparecer, ver, nossa, vai ajudar muito na pesquisa aí, porque mais cabeças pensando, às vezes vem hipóteses que, sei lá, né, eu acho que sempre é válido. Né, é verdade, né? Eu vi já que ele fez alguns comentários em algumas lives, dando algumas informações interessantes, né? De repente a gente pode juntar informações aí e esclarecer. É importante a gente dizer que a gente não precisa comprovar nada, a gente precisa elucidar o caso. Né? Marco, não teve mais perguntas aqui, né? Sim. Já estamos com 1h10 quase de live. Pois também, voou o tempo, né? Que legal, bacana assim. Então, Marcos, queria deixar você aí para as considerações. Eu queria agradecer, professor, ao senhor aí por ter me convidado para participar da live, falar um pouquinho desse documentário. Sei que a maioria das pessoas já estão cansadas de escutar sobre o caso Varginha, mas a gente tentou fazer nesse documentário uma perspectiva diferente, trazer num aspecto um pouco mais diferenciado. Vamos ver, né? E gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui na live, no chat. Um grande abraço a todos vocês e também agradecer as pessoas que vão assistir essa live, né, que vai ficar gravada, e convidar a todos a se inscrever no meu canal, que é o Marco Leal, o canal Marco Leal. Tá um pouco paradinho o meu canal lá, mas eu vou começar a mexer novamente. Inclusive, estou para voltar querendo fazer lives também. Eu vou convidar o senhor para ir lá, para falar também, fazer essa troca de informações. Está aceito o convite já. Legal. Aí dei o meu Instagram também, para quem quiser entrar em contato, é o Leal Marco Aurélio, né? Podem entrar em contato comigo lá.
eu sempre acabo respondendo a maioria das pessoas que entram em contato com a gente. Eu posso demorar um pouquinho, mas eu sempre tô respondendo o pessoal lá. Então, só gratidão, agradecer, e um grande abraço a todos, né? E vamos continuando aí nessa pesquisa aí, que é fascinante, né, professor? Com certeza, com certeza. Marco, eu quero te agradecer publicamente aí por você ter aceito o convite, né, de ter contado essa história, ter contado mais um pouquinho mais, contribuído um pouco mais de conhecimento com a gente. E já de antemão dizer que tiver liberado esse documentário, o canal está aberto aí para divulgação, pode vir falar aí. Se quiser convidar o pessoal lá também, para as pessoas que trabalharam no documentário, para estar junto, será um prazer recebê-los aqui, né? Então, eu agradeço de coração. E a todos que estavam no chat, a Leila, nossa moderadora, e todas as demais pessoas que participaram aqui, de alguma forma, ou só assistiram, você que assistiu depois, não assistiu ao vivo, né? Então aproveita aí, pessoal, se inscreve no canal aí, curta a live e compartilhe. E também não esqueça lá de se inscrever no canal do Marcos, do Marco. Marco, depois você me passa ali para eu colocar aqui na descrição do vídeo aqui as informações sobre teu contato, tudo certinho. Então daí você me passa aí por lá para eu colocar. Abraço ao Rubão, que acabou de entrar aqui na live, aqui no chat aí, né? O Rubão já fez live aqui no canal, fez 2 lives já, e vai vir a 3ª live. Ele está aí vendo a possibilidade de trazer uma das pessoas lá que são testemunha. Isso. Alguma das testemunhas. Ele tá vendo lá a possibilidade de trazer ao vivo, aqui no canal da escola, da academia, uma das testemunhas lá. Ele está vendo lá. Assim que for possível, ele vai estar passando aqui as informações para a gente. Então, pessoal, gratidão a todos. Curta a live aí, compartilhe, inscreva-se no canal. Marco, um prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, Leila. Obrigado a todos vocês que participaram. E até a próxima. Gratidão a todos. Namastê. Obrigado.